Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja com todos. Quem aqui está feliz com Jesus? Você já falou com essa pessoa que está perto de você? Hoje tem gente que sentou mais perto, né? De repente é alguém da família, por isso que você sentou do lado aí. Embora as cadeiras já estejam alinhadas da forma padrão, se você estiver em família, senta com a sua família sem problema nenhum, tá? Caso você não esteja, continua respeitando aí o distanciamento à medida do possível. Vamos lá, 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo 1. E a gente vai ler o que está escrito também no versículo 1. 1 Samuel, capítulo 1, também o versículo 1. Assim que você localizar, se você já está de pé, permaneça mais um pouquinho, com reverência à palavra de Deus. E eu acho que não tem problema nenhum você dividir a leitura aí com a pessoa que não tem a Bíblia. Até porque você está fazendo uso de máscara, né? Não tem problema nenhum. Todos acharam? Então vamos ler. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Observe que quando a palavra de Deus dá ênfase à genealogia, é justamente com o objetivo de provar que esta pessoa da qual ela está falando realmente existiu. Porque a genealogia é uma prova de que existe uma história por detrás daquela pessoa a quem o autor do livro está se referindo. Então, isso aqui é para provar de fato que esse homem existiu, porque ele era filho de um homem chamado Jeroão, filho de Eliú, que era filho de Tou, que era filho de Zufi, e ele era Efrateu. Então, quem acredita que Eucana existiu de verdade? Eu acredito. E aí no versículo 2 diz assim: E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Amém, igreja? Então aqui nós temos um resumo, não é? Um resumo da vida desse homem chamado Eucana. E é um resumo muito bem feito, porque em apenas 2 versículos nós sabemos quem este homem é, sabemos de quem ele é filho, sabemos em que região ele morava, sabemos o seu estado civil e sabemos que ele era casado com 2 mulheres. Uma destas mulheres tinha filhos e a outra não tinha filhos. Amém? Olha que resumo. Genial, né? Genial, resumo espetacular. Então, para você falar da vida de Eucana, você não precisa nem ir muito longe. É só você ler esses 2 primeiros versículos aqui que você já tem todo um enredo. Você já tem toda a história. Tudo está resumido nestes 2 primeiros versículos. E aí no versículo de número 2, que eu quero repetir com você, este versículo, está claro que este homem, por alguma razão, ele tinha 2 mulheres.
Olha só, 2 mulheres, aproximadamente 3.020 anos atrás que essa história ocorreu, a poligamia era um costume muito comum. Não que fosse aprovada por Deus e pela lei de Deus. Só para desencargo de consciência, Deus nunca aprovou a poligamia, viu? Embora hajam aí alguns pregadores dizendo que naquela época a poligamia era aprovada por Deus, por causa da palavra que Deus disse para Adão e Eva: crescei, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e eles usam isso como argumento para dizer assim: como é que a terra iria se encher, como é que a terra iria ter muitos frutos, como é que a humanidade ia se multiplicar tão rapidamente se o homem só pudesse ter uma mulher? Então eles falam, eles afirmam de pé junto, né, que a poligamia era aprovada por Deus. Mas o próprio Deus, antes disso, Deus vai dizer para o homem assim: deixará o homem a sua casa, ao seu pai e à sua mãe, e unir-se-á às suas mulheres. É isso que está escrito? Não. E unir-se-á à sua mulher. E outra, Deus criou o homem, correto? Quem acredita que foi Deus que criou o homem? E Deus criou a mulher. Quem acredita que Deus criou a mulher? Qual era o nome do homem que Deus criou? Adão. E o nome da mulher que Deus criou? Agora, onde é que está escrito que Deus criou Adão, Eva e Ivone? Diga assim: Adão e Eva, um casal. Um casal, 2 pessoas. Diga, não um trisal. Fala, um casal. Compreendeu isso, sim ou não? Só abrindo esse parênteses e fechando rapidinho, para não ficar essa ideia medíocre na nossa cabeça de que Deus aprovava esse costume. Era um costume das pessoas que viviam naquela época, não era uma lei estabelecida por Deus. Porque Deus não precisa do ser humano para cumprir o seu propósito. Deus não precisa da humanidade para cumprir o seu propósito. Porque o nosso Deus, Ele é autossuficiente. Você concorda que se não houvesse nenhum casal na face da terra para cumprir o propósito do crescimento, da frutificação, da multiplicação, Deus criaria uma maneira de fazer isso? Sim ou não? Ora, do mesmo jeito que Ele disse: haja luz, e a luz apareceu. Ele poderia dizer assim: eu quero que surjam agora 1 bilhão de homens. Surgiriam ali na hora 1 bilhão de homens. Você pode até estar achando que eu estou indo além dizendo isso, mas o nosso Deus, Ele está além de tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos, não é? Então, só abrindo esse parênteses aqui, para a gente não ficar pensando que essa afirmação teológica falsa, porque é falsa, porque não está na Bíblia, não está escrito na palavra, para a gente não ficar pensando que isso tem sentido. Não, não tem sentido. Deus nunca aprovou poligamia. Deus sempre foi a favor da monogamia. Homem e mulher. Não mulher e mulher, homem e homem. Homem e mulher. Macho e fêmea os criou. Está claro isso? Sim ou não? Quem acredita que essa palavra aqui é a boca de Deus falando? Então, ok. A palavra está dizendo que é assim. Aí no versículo 2, a gente lê o quê? E tinha ele quem? O Eucana, não é? 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Ok. Você acredita que esta palavra aqui é de Deus? Você acredita que Deus tem algo importante para falar com você e comigo através dessa palavra? Então, por favor, faz o seguinte: coloca a sua Bíblia sobre o teu assento
Erga as duas mãos para o céu e vamos dar para Jesus e para a palavra de Deus a melhor salva de palmas que nós podemos dar. Mas enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga mais uma vez, diga glória, glória, glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e tome a vida do pregador, tome a boca do mensageiro. Que não seja homem, que não seja carne aqui falando, mas somente o teu Espírito Santo a falar a partir de agora. Portanto, quebra toda a barreira, lança por terra todo impedimento, tira do caminho todo obstáculo e tudo aquilo que se levanta contra a pregação da tua palavra, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar. Pegue uma caneta se você tiver. E aí, no versículo 1, onde está escrito o nome Eucana, eu quero que você passe um traço debaixo desse nome e escreva do lado o significado do nome Eucana. Eucana significa Deus produziu. Deus produziu. Olha que nome, hein? Deus produziu. Repete aí. Deus produziu. Ou seja, esse homem, ele tinha no próprio nome uma bênção de reprodução, uma bênção de multiplicação. E esta bênção serviria tanto para a sua vida profissional, como também para a sua vida conjugal. Porém, o versículo 2 nos diz que este homem, cujo nome significa Deus produziu, ele só reproduziu filhos em apenas uma das duas mulheres que ele tinha. E este Eucana, por ter esta bênção recebida da parte de Deus, ele vai se tornar um homem muito rico naquela região que ele vivia. Tudo que ele alcançou na vida foi porque Deus produziu. E ele acreditava nisso. Ele vai se tornar um homem muito conhecido, muito reconhecido. E todas as pessoas que faziam negócios com Eucana, faziam negócios com aquele homem com a segurança de que tudo que ele colocava às suas mãos, Deus produzia. Deus abençoava. Deus multiplicava. Então ele vai se tornar um homem muito abençoado por Deus em tudo aquilo que ele fazia. Não só porque ele tinha esse nome. Nós vamos ler aqui no versículo de número 3, que esse homem, ele era um homem que tinha aliança com Deus. E a prosperidade que ele tinha era consequência desta aliança que ele fez com Deus um dia. Esse Eucana, ele dizia para Deus assim: Senhor, de tudo que eu produzir, eu vou dar as primícias para o Senhor, e além das primícias que eu der para o Senhor, eu ainda vou oferecer no altar do Senhor sacrifícios em favor de todas as pessoas da minha família. E ele fazia isso sempre. Olha o que diz o versículo de número 3. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Preste atenção aí no início do versículo 3. Não vamos pular esse detalhe não. E este homem subia de ano em ano, quer dizer que ele não falhava, todos os anos ele estava lá, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló.
E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, de ano em ano, ele visitava a casa do Senhor, que ficava em Siló. Eu quero que você anote aí na sua Bíblia também o significado do nome Siló, por favor. Anote isso para você não esquecer. Siló significa 2 coisas. Primeiro, tranquilidade. Então você imagina por que o Eucana, de ano em ano, ia para Siló. Porque ele sabia que em Siló ele encontrava tranquilidade. Todo mundo quer tranquilidade na vida, não quer? Quem quer ter uma vida tranquila? Levante a mão. E esse homem está nos provando que o lugar aonde você encontra tranquilidade é na casa do Senhor, na casa de Deus. Porque a casa de Deus, o templo de Deus ficava em Siló. E era lá que ele encontrava tranquilidade para a sua vida. Muito provavelmente a vida dele era uma vida muito corrida, muito árdua. Ele era um homem de negócios. Ele era um homem muito ocupado. Então ele separava, pelo menos uma vez no ano, para ir até Siló, para receber a tranquilidade da parte de Deus. E o segundo significado de Siló, que é evidentemente muito parecido com o primeiro, é lugar calmo. Lugar calmo. Quer dizer que é na casa de Deus e é na presença de Deus que nós encontramos calma. Amém? A gente pode até lembrar dos Salmos de número 91. Quem conhece os Salmos de número 91? Quando você era religioso, hoje você não é mais, você deixava a página dos Salmos 91 aberta o tempo todo lá na tua casa, acreditando que se você fizesse aquilo você ia ter proteção, não é? Mas de que adianta a palavra estar aberta se ninguém está lendo ela? Não é? Só que lá no Salmos de número 91, o que diz a palavra? No primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ó, descanso, calma, tranquilidade, não são coisas semelhantes? Então, de ano em ano, ele ia buscar tranquilidade, ele ia buscar calma na casa de Deus. Ele fazia isso sempre. E aí no versículo de número 4 diz assim, ó, estamos conhecendo a história desse homem. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quer dizer que Eucana, quando ele ia fazer sacrifícios a Deus em favor da sua família, ele dava sacrifícios a Deus em favor de todos os seus filhos com a Penina, em favor da Penina. Só que quando chegava na hora de ele fazer um sacrifício a Deus em favor da Ana, ele dava uma porção excelente, uma porção dobrada, porque ele queria muito que Ana recebesse a bênção que ela tanto desejava. E qual era a bênção que Ana tanto desejava? Um filho. Então Eucana acreditava que a maneira mais fácil e mais rápida de ele conseguir atrair a bênção de Deus para a vida daquela sua mulher que não podia engravidar, era oferecendo sacrifícios a Deus em favor dela. Então eu imagino que Eucana subia ao templo
para orar, e ele dizia para Deus: Senhor, este sacrifício, esta porção a mais que eu estou dando para o Senhor, é porque eu quero muito que o Senhor abençoe a mulher que eu tanto amo, porque ela chora tanto, ela sofre tanto, e eu não quero mais ver esta mulher chorando e sofrendo. Eu creio que se o Senhor receber este meu sacrifício em favor dela, o Senhor a agraciará com uma bênção grandiosa, e ela realizará o seu sonho, e eu sei que quando ela realizar o seu sonho, o teu nome vai ser glorificado. E ele fazia isso de ano em ano. Ele não fazia isso uma vez ou outra, não. Ele fazia sempre. Diga, ele fazia sempre. Agora o texto diz que Ana não podia engravidar. Mas por que ela não podia engravidar? Vamos ler de novo o versículo de número 5, mas só a parte final. O que diz na parte final? A última frase: porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Observe que a palavra diz que Ana não engravidava, porque o Senhor tinha fechado as trompas dela. Então, por mais que ela tentasse, ela nunca engravidaria. Isso provocava um grande problema familiar, porque Ana vivia deprimida. Quando você quer muito uma coisa e nunca consegue, isso vai causando depressão em você. Isso vai deixando você oprimido. Isso vai fazendo você se tornar uma pessoa até pessimista, desacreditada. Você começa até a pensar que Deus ama todo mundo menos você. Deus abençoa todo mundo menos você. Deus prospera todo mundo menos você. Deus dá vitória para todo mundo menos para você. Então, conforme os anos iam se passando e nada acontecia, Ana ia ficando triste. Ela ia ficando abatida. Ela não tinha mais nem vontade de comer, ela não tinha mais apetite, ela não sentia mais fome. E como consequência disso, o que aconteceu com a Ana? Ela emagreceu muito. Podemos até dizer que a Ana se tornou uma mulher anoréxica. Ana, que era até uma mulher bonita, ela começou a ficar com o rosto todo deformado. Ana, ela deixou de ser aquela mulher desejável. Eu estava falando para a igreja aqui hoje de manhã, a diferença entre o homem e a mulher. Você sabe que a mulher, ela enxerga com os ouvidos. Verdade. A mulher enxerga com os ouvidos. E o homem ouve com os olhos. O homem é muito mais visual. A mulher, ela precisa ouvir mais. O homem falar as coisas para ela. Já o homem não, o homem precisa ver. O homem gosta da beleza. O homem gosta de ver a mulher bonita. Eu vou te dar só um exemplo de como ficou Ana, quando ela começou a sofrer aquele processo de anorexia e depressão. Coloca para mim, pastor. Está na agulha? É só um exemplo. Olha o antes e depois. O antes está do teu lado direito, viu? O depois está do teu lado esquerdo. Dá para acreditar que é a mesma pessoa? Hã? Só se você reparar bem. É a mesma pessoa. Esta é a imagem de uma mulher que teve um problema grave com anorexia. Ela passou mais de 6 meses sem se alimentar. Ela bebia só coisas líquidas e numa quantidade muito pequena. Olha o que aconteceu com essa mulher. Nas imagens aí, quantos anos você acha que essa mulher tem?
em bom estado de saúde. Quantos anos você acha que ela tem? Fala, pode falar. Quantos anos você acha que ela tem? Você não consegue discernir mais ou menos na aparência da pessoa que idade ela tem? Vamos, olha aqui para mim. Quantos anos você acha que eu tenho? 17. Quem falou 17 aí? Uns 25 anos? Não é? Quantos anos você acha que ela tem com essa aparência? Hã? Parece uma pessoa idosa já, não parece? Olha lá. Olha o que aconteceu. Então Ana, ela ficou nesse estado aqui, ó. Ana, que muito provavelmente era uma moça bonita como essa, olha como é que ela ficou. Olha o estado dela. Olha os braços, olha a canela, os joelhos, as coxas, só tem osso. Olha o rosto dessa mulher como ficou. Uma doença. Porque Ana queria de mais uma coisa e nunca conseguia, ela ficou doente. Tem um versículo na palavra de Deus que diz que a espera demorada enfraquece os ossos, deixa a pessoa desfigurada. Obrigado, pastor. Foi isso que aconteceu com a Ana, gente. Como se não bastasse o fato de ela não poder engravidar, imagine que quando ela via o reflexo dela, ela só chorava, porque agora ela chora porque não pode dar um filho para o marido, mas agora ela chora mais ainda porque ela já não é mais uma mulher desejável. Ou seja, Ana está vivendo o momento mais dramático da vida dela. Se você ler o versículo de número 6, olha o que diz o versículo 6, não parou por aí. Quando parecia que nada de pior poderia acontecer, olha o que a Penina fazia com ela, versículo 6, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Quer dizer que enquanto a Ana ficava cada vez mais feia, a Penina, por outro lado, ficava cada vez mais bonita. Anote o significado do nome Penina. Penina significa rubi. Rubi. Quer dizer que a mulher era uma joia, né? A Penina. Era linda a Penina. A Ana, coitada, ficou totalmente desfigurada. O Eucana, vendo a mulher se definhando literalmente, ele dizia para ela assim, no versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Veja que Eucana percebia que aquele estado decadente de Ana era também um problema que estava acontecendo dentro dela. O coração de Ana estava num estado deplorável, e no versículo de número 8 ainda, ele diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Tudo isso leva a entender que a Penina tinha 10 filhos. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha nada. E Eucana, aqui desesperado, não podia fazer nada. Ele que tinha um nome cujo significado é Deus produziu, não podia produzir nada na Ana, porque a Ana era uma pessoa doente, era uma mulher doente.
tinha um útero seco. Era uma mulher estéril. Se você ler o versículo de número 9, depois de eles terem jantado naquele dia, olha o que a Ana fez. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que eu quero que você observe aqui? Primeiro, apesar de toda a luta que Ana estava sofrendo, apesar de toda a vergonha e humilhação que ela estava passando, ela não deixava de ir à igreja. Amém? Diga: Ana ia sempre à igreja. Eu fico pasmo quando algumas pessoas dizem assim: eu fiquei um tempo sem ir para a igreja porque eu estava resolvendo uns problemas. Aí eu penso, mas qual é o melhor lugar para a gente resolver os problemas? Não é no lugar onde o Senhor está? Não é o lugar onde a presença dEle se faz presente? Não é? Ele disse: aonde houverem 2 ou mais unidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mesmo com todos aqueles problemas, mesmo deprimida, mesmo sendo humilhada, envergonhada, escarnecida, dentro de uma casa onde ela se sentia a pior pessoa do mundo, mesmo assim, ela não deixava de lado o hábito de ir para a igreja. Ela ia para a igreja mesmo quando as coisas estavam muito difíceis. Isso me leva a entender que Ana era uma mulher temente a Deus. Apesar de tudo, ela era uma pessoa que temia a Deus. Agora vem a primeira pergunta: por quê? Deus, vendo aquela mulher sofrendo, e sofrendo durante 10 anos, por que Deus não fez nada? Todos os anos Ana estava lá no templo para buscar a Deus, para orar ao Senhor. Por que Deus não fez nada? Por que Deus deixou que esta mulher sofresse durante tanto tempo? Por que Deus não respondeu a Ana, sendo que ela era uma mulher temente ao Senhor? Sabe por que Deus não respondeu? Porque a única voz que Deus ouve e responde é a voz da fé. Deus ouve a voz do sofrimento? Ouve. Pode ter certeza que Ele ouve. Deus ouve a voz da dor? Diga: ouve. Claro que ouve. Deus ouve a voz da tristeza? Ouve. Ele ouve a voz da angústia? Responda aí. Ouve. Ele ouve a voz da aflição? Ele ouve a voz do necessitado? Ele ouve a voz do desesperado? Ouve. Mas não responde. Não adianta você chegar na presença de Deus e ficar só falando do teu sofrimento. Não adianta você entrar na presença de Deus só para falar da tua dor. Não adianta você entrar na presença de Deus só para falar da tua luta, da tua aflição, da tua angústia. Não adianta você entrar na presença de Deus só para apresentar as tuas necessidades. Pode parecer desumano isso que eu vou falar para você, mas a tua luta, o teu sofrimento, a tua dor e as tuas necessidades não comovem a Deus, não constrangem a Deus. O que deixa Deus comovido e o que faz Deus ficar até constrangido é a nossa fé.
Quando Jesus viu a fé do centurião de Cafarnaum, que dizia para ele: não, mestre, manda apenas uma palavra e o meu criado sarará. Jesus olhou para os discípulos que estavam em volta dele, homens que aprenderam a ter fé, e disse assim para ele: nunca vi tanta fé em Israel. Sabe por quê? Porque a nossa fé, ela comove Deus, ela constrange Deus, ela faz Deus parar tudo o que está fazendo para entrar com providência na nossa vida. Eu não estou dizendo para você, e deixa eu fazer um break aqui, para não ficar mal entendido, não estou dizendo que você não deve falar para Deus do teu sofrimento. Não estou dizendo que você não deve falar para Deus da sua tristeza, das suas angústias, das suas aflições, dos seus temores, dos seus medos. Não estou dizendo que você não deve falar para Deus sobre as tuas necessidades. Você deve sim falar para Deus sobre todas essas coisas. Só que fale do teu sofrimento e apresente também a sua fé. Fale da sua tristeza e apresente também a sua fé. Diga para Deus: Senhor, eu estou numa luta tremenda, mas eu creio na palavra que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu creio naquilo que está escrito: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu creio que operando Deus, quem impedirá? Eu creio que um dia o Senhor disse: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Eu estou passando por um sofrimento terrível, mas eu creio que amanhã o Senhor vai me levantar, porque está escrito na tua palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Apresente a Deus o teu sofrimento, mas apresente também a sua fé, porque o que move Deus não é o sofrimento, é a fé. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então Deus viu o sofrimento de Ana, Deus viu a luta de Ana, Deus viu a aflição de Ana, Deus viu a vergonha que Ana estava passando, a humilhação que ela estava sofrendo, mas não respondeu. Eu quero que você erga a mão assim e fala comigo: Deus não responde a minha humilhação. Diga: Ele não responde a minha vergonha, Ele não responde a minha tristeza. O que Ele responde? A minha fé. Deus responde a minha fé. Porque embora todas estas coisas que Ana sentia falassem com Deus, a única voz que Deus responde é a voz da fé. E Ana vai usar a fé. Só que ela só vai aprender a usar a fé depois de quantos anos? 10 anos. Imagine que a cada ano Penina dava um filho para Eucana. A mulher era fértil. E cada vez que Penina anunciava que estava grávida, aquilo era uma tortura para Ana. E o que Ana fazia, gente? Ela dizia para Deus: Senhor, chorando, chorando: eu só quero um filho. Eu só quero um filho. Se você ler a história de Ana, antes de alcançar aquilo que ela desejava, você vai ver que Ana, ela só falava do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia e daquilo que ela queria que Deus fizesse na vida dela. Em momento algum, Ana apresentou diante de Deus algo significativo, que pudesse chamar a atenção de Deus, ao ponto de Deus interromper aquele processo de sofrimento que ela estava passando. Mas um dia ela decidiu mudar a sua conduta. E no dia que ela mudou a sua conduta, Deus mudou a vida dela. Olha para a pessoa que está do teu lado, diga isso para ela: quando você mudar a sua conduta, Deus vai mudar a sua vida. Olha o que diz o versículo de número 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares,
e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, olha o que ela vai fazer. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que é que Ana está dizendo? Quando o Senhor me der aquilo que eu tanto desejo, quando o Senhor realizar o maior sonho da minha vida, eu vou pegar este sonho que o Senhor realizou, eu vou pegar este desejo que o Senhor me concedeu, e eu vou entregar ao Senhor, e ficará para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, isto é, será nazireu. Você sabe que o nazireu não podia cortar o cabelo, né? Será nazireu. Nazireu quer dizer consagrado a Deus, ou dedicado ao Senhor. Será consagrado a Deus, será dedicado ao Senhor. Ou seja, Ana está dizendo, quando o Senhor realizar o maior sonho da minha vida, eu não vou ficar com este sonho para mim, eu vou entregar este sonho para o Senhor. Olha para a pessoa do lado e fala assim para ela, doidinha essa Ana, né? Loucura, não é? Para pensar, loucura ou não é o que ela está falando para Deus? Ela queria tanto, aí ela está dizendo, no dia que o Senhor me der, eu não vou ficar com ele, eu vou entregar para o Senhor, vai ficar na tua casa, vai te servir por todos os dias da sua vida, será consagrado ao Senhor para sempre. Então você veja só, durante 10 anos, Ana subiu ao templo para orar, mas Deus não respondia. No dia que ela dobrou os joelhos diante do altar, porque aquilo ela fez no altar, e ela disse para Deus, aquilo que o Senhor me der, eu darei ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Naquele dia Deus se lembrou dela. Olha para quem está perto de você e fala assim, quando você tiver a coragem de colocar no altar aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais ama, aquilo que tem maior valor para você, Deus vai se lembrar de você também. Durante vários anos, Ana pediu, mas nunca deu nada, nunca sacrificou nada. Você sabe que grandes conquistas são consequência de grandes sacrifícios. Se você não sacrificar, você jamais vai conquistar. Ana queria muito conquistar o sonho de ter uma família, porque ela vivia em família, vivia ou não vivia? Mas não tinha uma família, porque os filhos não eram dela, os filhos eram da outra, era do marido dela, só que com outra mulher. Muito provavelmente os filhos de Penina nem respeitavam Ana, porque a própria Penina não respeitava. Você sabe que os filhos são reflexo dos pais. Se a minha mãe zomba, eu também vou zombar. É verdade ou não é? Ela sofria muito, mas ela nunca sacrificou nada, ela nunca ofereceu nada, ela só pediu. Você sabe por que muitas vezes as pessoas passam 10, 15, 20, 30 anos dentro de uma igreja e a vida delas nunca muda? Porque elas só aprendem a pedir. A mensagem que interessa para esse grupo de pessoas é aquela mensagem onde o pastor está dizendo, peça e Deus te dará. Elas não gostam de ouvir aquela mensagem que diz, faz um sacrifício e Deus vai te ouvir. Elas não gostam de ouvir aquela mensagem que fala sobre renúncia, que fala sobre abrir mão, que fala sobre entrega. Elas só querem receber.
São crentes mimados, que foram mal acostumados, só querem receber o mel na boca, mas não querem pagar o preço para fazer a vontade do Senhor, para chamar a atenção do Senhor, para mover a mão do Senhor. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Naquele dia, Ana estava falando com Deus sobre o seu sofrimento. Ela falava com o sofrimento e com a fé. Ela falava com o choro e com a fé. Ela falava com a dor e com a fé. Ela falava com a luta e com a fé. Ela falava com a vergonha e com a fé. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. O que aconteceu? Versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Oh glória, vamos aplaudir a palavra de Deus. Foi quando Ana fez o voto que Deus respondeu. Deus já sabia que Ana, quando Samuel fosse desmamado, levaria ele ao templo e o deixaria lá para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Deus sabia que ela ia cumprir o voto. Deus sabia ou não sabia? Claro, Deus sabe o que a pessoa vai fazer muito antes de ela pensar em fazer. Deus, ele tem a capacidade de ouvir aquilo que você vai falar muito antes de a palavra chegar na tua língua. Por isso que está escrito, antes da palavra sair da nossa boca, o Senhor Deus já nos tem ouvido. Deus já sabia. Por isso que naquele mesmo dia, o Senhor se lembrou dela. Diga, Deus se lembrou dela. Deus viu todas as lágrimas que Ana derramou. Deus viu toda a dor que ela sentiu, todo o sofrimento que ela passou. Mas a todas estas coisas Deus não respondeu. Deus só respondeu quando Ana teve a iniciativa de dizer para Deus: aquilo que o Senhor me der, eu darei por todos os dias da sua vida. No dia que ela falou para Deus: Senhor, eu vou entregar para o Senhor. Aquilo que o Senhor ainda nem me deu, eu vou entregar para o Senhor. Naquele dia houve resposta. Diga, Deus ouve a voz do sofrimento. Diga, Deus ouve a voz do choro. Porque o choro fala, gente. Deus ouve a voz da tristeza. Repete assim, Deus ouve a voz da dor. Fala de novo, Deus ouve a voz da dor. Diga, Deus ouve a voz da necessidade. A necessidade fala ou não fala? Fala. Deus ouve a voz da angústia. Deus ouve a voz da aflição. A aflição fala, mas Ele não responde. Ele até ouve, mas Ele não responde. A única voz que Deus ouve e responde é a voz da fé. Quando nós realmente temos a capacidade de nos lançarmos diante de Deus e de dizer para Deus: o Senhor é o meu tudo, então eu entrego tudo nas tuas mãos, porque eu sei que tudo que eu preciso só o Senhor pode me dar. Vamos aplaudir o Senhor, igreja, e vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, toda a igreja se coloque de pé. É interessante que quando Samuel, depois de ter sido levado lá para o templo e começar a aprender como ele iria servir a Deus, e quem o ensinava todas essas coisas era o sacerdote Eli. E ele já era um homem bem velho, bem avançado na idade. Mas Eli, naquele momento, ainda ele era um homem temente a Deus. Samuel, apesar de estar o dia todo e todos os dias na igreja, ele ainda não conhecia o Senhor. Porque quando Deus chamava por ele,
Ele ia até o quarto do sacerdote Eli e dizia: o senhor me chamou? Pois não. Pode falar. O senhor está precisando de alguma coisa? O Eli dizia assim: ô menino, vai dormir, eu não te chamei não. Aí Deus falava de novo: Samuel, Samuel. Aí o Samuel saía correndo, porque o Eli já era velhinho, tadinho. Ele pensava: o velho está precisando de alguma coisa. Quando ele chegava lá no quarto do Eli: pois não, sacerdote, o senhor me chamou? O senhor está precisando de alguma coisa? Menino, eu não já falei para você dormir? Vai dormir, eu não te chamei coisa nenhuma. Aí Deus falou pela terceira vez: Samuel. Ele sai correndo, vai até o quarto de Eli. E ele fala para ele: não, menino, eu não te chamei. Não, mas eu ouvi, dessa vez eu ouvi claramente o Senhor me chamando: Samuel, Samuel, por isso que eu vim logo. O senhor deve estar brincando comigo. Aí o Eli falou para ele assim: Samuel, da próxima vez que você ouvir essa voz te chamando, responda: fala que o teu servo ouve. Você vê que o Samuel passava o dia todo na igreja, todos os dias, mas não conhecia ao Senhor, porque quando Deus falava, ele não sabia identificar a voz. E tem gente que acha que vindo uma vez por semana na igreja vai conhecer a Deus. Desculpa aí a pegada no pé, mas é verdade ou não é? Sim ou não? O Samuel, gente, repito, passava o dia todo na igreja, todos os dias, e mesmo assim não conhecia o Senhor. Já que você não acredita, leia aqui, versículo 7 do capítulo 3. Vamos ler aí, confere lá. Por que você está triste? Foi porque o Flamengo perdeu, é? Fica triste não, querido. Um dia Jesus voltará e Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, inclusive dos flamenguistas. Poxa, pastor, estava tão bom, você foi lembrar. Eu não ia perder essa oportunidade, né? Achou aí o capítulo 3, gente? Então vamos ler juntos. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Gente, você tem noção do que você acabou de ler agora? O homem passava o dia todo na igreja, todos os dias, e não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Você está percebendo que o que nós fazemos é muito, 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 muito pouco perto daquilo que nós deveríamos fazer? É ou não é verdade? Muito pouco. Porque como é que um homem que passa o dia todo na igreja, todos os dias, não conhece a Deus ainda? E nem se manifestou a ele ainda a palavra do Senhor, conforme diz o texto. Eu não preciso ir muito longe não para te dar outros exemplos. Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, lado a lado com Jesus. Ele dormia na mesma casa que Jesus, acordava na mesma casa que Jesus, tomava café da manhã junto com Jesus, almoçava junto com Jesus, jantava junto com Jesus. Estava 24 horas por dia com Jesus, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. É ou não é? E mesmo assim negou Jesus 3 vezes. Judas Iscariotes teve o mesmo privilégio que Pedro e traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Isso prova que tanto Pedro como Judas Iscariotes não conheciam o Senhor. Andavam com o Senhor, mas não conheciam o Senhor. Esses homens passavam 24 horas do dia com Jesus e mesmo assim não conheciam Jesus. Pior que Pedro e Judas era o Tomé, não é? Que via Jesus transformando água em vinho,
Viu Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Viu Jesus acalmando o vento e a tempestade. Viu Jesus ressuscitando defuntos. Viu Jesus fazendo paralíticos andarem. Viu Jesus fazendo cegos enxergarem. E mesmo assim, era incrédulo, não acreditava. Por quê? Porque não conhecia o Senhor. E você está achando que vindo uma vez por semana na igreja você vai conhecer a Deus? Neca de pitibiriba, amigo. Não vai não. Não vai mesmo. Se você não começar a se esforçar a partir de agora, você corre inclusive o risco de perder a sua salvação, porque a salvação é para aqueles que perseveram, não para aqueles que se acomodam. Jesus falou isso em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então está mais do que na hora de nós corrermos para Jesus, corrermos para o altar de Deus, fazermos uma aliança com Deus, levarmos a sério o compromisso que nós temos feito com Ele. E o primeiro passo desse compromisso é entregar a vida para Jesus. Ninguém conhece o Pai sem antes conhecer o Filho. Então você precisa entregar a vida para Jesus. Precisa recebê-lo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então eu vou fazer esta pergunta. Quantos aqui querem receber Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para terem o seu nome escrito no livro da vida e a certeza da salvação? Levante a sua mão direita junto comigo, que eu quero orar por você. Isso, ô glória. Você que levantou a sua mão, eu quero orar por você agora. Então eu peço que você deixe o teu lugar, pede licença aí para quem está do seu lado, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pode vir, pode vir. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Eu quero chamar aqui na frente também todos aqueles que já conhecem Jesus, mas por alguma razão se sentem fracos na fé. Pastor, eu estou fraco na fé. Eu percebo que a minha fé hoje não é mais a mesma de antes. Eu preciso muito ser fortalecido e renovado na fé. Se você está assim, vem aqui para frente também, que nós vamos orar por você. Eu quero chamar aqui na frente você que está sem igreja para congregar. De repente você está até afastado, afastada. Você está visitando as igrejas para ver onde você vai ficar, mas você ainda não tem um lugar definido aonde você vai congregar. Você que está assim, vem aqui para frente que eu quero orar por você. Você precisa de uma direção de Deus e Deus vai te dar essa direção. E eu quero chamar aqui na frente também todos aqueles que estão precisando urgentemente de uma resposta de Deus e não querem sair daqui sem esta resposta. Vem aqui para frente também. Venham para frente. Todos que precisam, venham para frente, que nós vamos orar. Nós vamos orar. A nossa parte é orar, a nossa responsabilidade é orar. A de Deus é fazer acontecer aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Jesus falou assim: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então vamos ajoelhar? Você que pode ajoelhar, se ajoelhe agora junto comigo. Eu vou pedir para as demais pessoas estenderem a mão na direção daqueles que estão aqui na frente. Eu quero que você interceda em favor dessas pessoas, eu quero que você ore por elas. Você que está aqui comigo de joelhos ou em pé, orem assim: meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de eu estar aqui hoje na sua casa e poder ter ouvido a sua voz através da sua palavra, me ensinando aquilo que eu devo fazer para alcançar resposta da parte do Senhor. Eu acredito que o Senhor é um Deus misericordioso, que ouve a voz do sofrimento, da tristeza, da dor, do luto, da necessidade, da dificuldade, da angústia e da aflição. Mas eu creio
que o Senhor responde à voz daqueles que se apresentam diante da sua presença com toda a sua fé, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar, pois é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor creia que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que te buscam. E eu estou aqui porque eu creio, e porque eu creio, eu quero muito que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor transforme a minha história, em nome de Jesus. Deixa o meu nome no livro da vida, fortalece a minha fé, me dá a resposta que eu preciso, e não permita que eu saia daqui hoje sem ter a certeza da minha salvação, em nome de Jesus. Agora pense em Deus que eu vou orar por você. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, aqui diante do teu altar estão aqueles que entregam a vida para Jesus, estão aqueles que desejam se reconciliar, pois estavam afastados, alguns até sem igreja, sem lugar para congregar. Aqui diante do teu altar estão aqueles que precisam urgentemente de uma direção, de uma resposta da parte do Senhor, porque estão perdidos com relação àquilo que precisam fazer. E eu quero que a todos estes o Senhor ouça agora. Ouve, meu Deus, a necessidade, mas ouve também a fé. Ouve a luta e responde a fé. Ouve a dor e responde a fé. Ouve a tristeza e responde a fé. Porque foi isso que o Senhor fez na vida de Ana. E eu sei que não vai ser diferente na vida desta pessoa que aqui está. Envia anjos para que estejam acampados em volta desta pessoa. Livra, guarda, protege esta pessoa de todo mal. Tira do caminho dela todo empecilho, todo embaraço, todo impedimento, todo obstáculo. E faça com que ela consiga chegar aonde ela precisa chegar, para que o nome do Senhor na vida dela seja exaltado e glorificado. E que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar de pé. Fica de pé. Deixa eu entregar para você. Ah não, já entregou, né, pastor? Esse impresso, se você não é batizado nas águas e recebeu esse impresso aqui, para convidar pessoas para virem batizar nas águas, você já preenche o seu. Já preenche o seu. Por que eu estou falando para você já preencher? Porque não tem o que você decidir. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu e ressuscitou? Quem crê nisso? Então nada te impede de ser batizado. Nada te impede de ser batizado. Ah, pastor, mas eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar. Ninguém vai se autotransformar para se tornar digno para depois batizar nas águas. Você precisa batizar nas águas porque você não é digno. Se você fosse digno, você nem precisaria. Mas Jesus mesmo, sendo digno, desceu às águas para nos dar o exemplo que por mais santo e correto e verdadeiro e sincero e honesto que o ser humano seja, ele precisa cumprir a justiça de Deus, que é através do batismo. Amém? Então, por favor, volte para o teu lugar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez.